Bom dia, meus queridos. Estou aqui hoje de Silvia, lembrando vocês de novo, a professora Silvia está doente, se restabelecendo, por isso que ela não está aqui gravando as aulas. Ela não pode estar aqui com a gente gravando as aulas, mas estou eu, né, tentando fazer esse papel, né, passar um pouquinho desse conhecimento para vocês enquanto ela não pode voltar. Mas logo ela vai estar de volta, né, com a graça de Deus, para estar aqui falando com vocês. Só lembrando, tá? Os nossos conteúdos, conteúdo de Silvia, de literatura, está ali para vocês acompanharem. Essa semana começamos o livro 2, capítulo 5, as páginas ali colocadas. E lembrando, sempre olhem nas planilhas que são enviadas pelo e-mail de vocês. Porque lá, além das atividades normais, de sala e proposta, é lá que a Silvia coloca se ela quer algum texto, quais as questões que ela quer em determinado texto, que página, se é para entregar por escrito, se não é, se é para enviar para ela, para onde é para ser enviado. Então sempre dê uma olhadinha, tá? Eu estou aqui substituindo a Silvia só na gravação, mas as atividades ela continua monitorando, continua acompanhando a gente também de casa, né? Até que ela possa voltar. Bom, vocês se lembram que na aula passada, o nosso último assunto foi o período clássico, né? O século XVI lá em Portugal. Os portugueses ainda não tinham chegado aqui ao Brasil. Então, Camões, os Lusíadas, lembra dos Lusíadas, né? 8.000 versos, 1.100 estrofes, né? O homem ficou quase louco para fazer aquele livro, né? Deve ter tanto verso assim. Enfim. E aí chegamos ao Brasil. O nosso período, esses que vocês estão vendo aí, quinhentismo, é exatamente esse nome. Quinhentismo por quê? 1500. Chegaram na rabeira do século XV, entrando no século XVI, que é 1501. Mas eles chegaram aqui em 1500. Chegaram aqui, vocês já sabem toda a história, né? Vieram primeiro, né? Chegaram lá em cima, no Rio Grande do Norte. Chegou lá, os índios não foram muito com a cara deles, né? Que vocês já conhecem essa história. Botaram eles para correr mesmo, que os índios lá de cima eram todos violentos, queriam saber de gente estranha. E eles vieram descendo, até chegar em Porto Seguro, na Bahia, onde os índios eram um pouco mais amistosos e curiosos, né? Em relação a esse povo que estava chegando. Então, como vocês já sabem, chegaram lá, Bahia Cabralha, Porto Seguro, enfim, atracaram e aí eles começaram a observar essa nova terra. Esse quinhentismo, esse primeiro século, não se diz que nós tínhamos uma literatura. Primeiro que se fala, não é literatura do Brasil, mas é uma literatura no Brasil. Por quê? Porque aqui nós tivemos os indígenas que tinham uma literatura oral, não se tinha registro escrito. E quem veio para cá nas primeiras décadas desse século XVI, aí nos anos de 1500, eram capitães de navios, marinheiros, alguns até escritores, né? Soldados, e lógico que vinha um povinho também que não era muito gente boa, né? O povo despencaram, expulsado de Portugal, era exílio. Brasil e África era exílio de bandido. E vem esse povo assim. E essas pessoas, na verdade, eles começaram a se consolidar aqui no Brasil 2, 3 décadas depois. Não vai ser de cara, não. Já foram chegando, ficando, fazendo colônia. Não. Demorou-se, né, 10, 20 anos, até que eles começassem a chegar. Tanto que esse primeiro século é dividido em 2. Né? Vocês estão vendo aqui, já eu falo, até isso cronologicamente. Até 1551 e depois até 1601. Por que 1601, professor? Porque aí sim se considera o nosso primeiro registro literário, que é o poema Prosopopeia, de Bento Teixeira, que dá início à escola barroca. A partir daí é que os estudiosos consideram que há literatura verdadeira no Brasil. Um texto que tem uma certa estética, o uso da linguagem literária, o uso da linguagem figurada. Nesse primeiro século, como vocês estão vendo aqui, o que nós tínhamos? Descrições. E aí havia muito interesse. O que esses portugueses queriam? Vamos lembrar que nós estávamos na época das grandes navegações e da expansão portuguesa. Expansão, Portugal e pelo mundo fazendo colônia para catar o que essas colônias tinham.
Então era expansão. Portugal saiu pelo mundo, era sim uma das grandes potências do mundo até então, né, em termos de navegações, em termos de conquistas, e chegaram aqui às Américas, posteriormente chegaram aqui ao Brasil. E aqui no Brasil tinham coisas que interessavam a eles. Vamos lembrar que nessa época havia o chamado comércio mercantilista, que era a coisa dos metais. Chegava-se no lugar e via que metal precioso tinha-se ali, principalmente ouro e prata. E a gente sabe que o ouro aqui tinha muito, e posteriormente diamantes, né? Tanto que eles ficaram e foram mais embora. O comércio do pau-brasil, por quê? O pau-brasil era usado para fabricar uma tinta que na época era muito cara, essa madeira era muito preciosa, era uma espécie de, vamos dizer, combustível, porque quem tinha essa madeira tinha a fabricação dessa tinta para atingir os tecidos, vermelho. Vermelho era a cor da nobreza. Então vocês imaginam, né, como que isso era caro. Então isso também despertou o interesse deles aqui na nossa terra. Lógico que quando chegaram, ficaram deslumbrados e tudo mais, mas o interesse era comercial. Nunca se esqueçam disso. O interesse que eles tinham aqui era comercial. E tanto que dizem que a carta do Pedro Vaz de Caminha foi a primeira propaganda que se fez no Brasil, né? Quando ele envia essa carta para o rei Dom Manuel, falando, né, sobre essa nova terra, em que eles tinham chegado, né, e com todas essas coisas que eles não viram. O Renascimento, nós falamos na aula passada, né, os ideais renascentistas estavam no auge e uma certa ruptura com a igreja. Nessa época havia contra-reforma, né, havia oposição ao clero. Tudo isso fez com que se tivesse um certo tipo de pensamento que aqui no Brasil nós não tivemos o período clássico, isso foi no Renascimento, isso foi na Europa. E quando eles chegaram aqui, eles trouxeram um pouco disso. Só que como? Dois tipos de literatura se fizeram nessa época. Literatura de informação e literatura de formação. A partir de 1551, quando os padres jesuítas chegaram ao Brasil. Lógico que tudo isso, vamos sempre lembrar, é uma questão cronológica. Só que em 1550, parou tudo, agora não vamos mais fazer literatura de informação e vai ser só literatura jesuíta. Não, né? Ocorreu essa diferença e foi agregado mais um tipo de escrito. Por quê? O que era a nossa chamada literatura de informação? Eram textos descritivos sobre essa terra. Falava sobre os índios, as pessoas, a vegetação, o que tinha aqui, principalmente para o Brasil. Falava sobre a terra, sobre as águas. Águas nesse lugar são muitas. Vamos lembrar que eles vinham de Portugal, desse tamanhinho, né? Pega um lugar desse tamanho. E, embora nas primeiras décadas não tivesse essa coisa do ouro, mas depois se descobriu também os metais. Vamos lembrar que Pedro Vaz de Caminha falou, nesta terra se plantando tudo dá. Outra coisa que ele coloca na carta, que o povo daqui, os índios, não tinham fé, olha bem, não tinha fé, não tinha rei e não tinha lei. Porque para eles rei era o império, fé era a igreja católica, né? E lei eram as leis deles. Mas os índios eram uma sociedade extremamente organizada. Sim, tinham seu rei, tinham sua fé e tinham sua lei. Mas para os portugueses isso não era nada. Então o que esses tratados faziam? O que essas cartas, esses textos, essas descrições? Falavam sobre o Brasil. A mais conhecida é a chamada carta de achamento. Parece que eles achavam, né? Mas na verdade eles invadiram, porque aqui já tinha gente. Achar que quando você chega no lugar não tem ninguém. Aqui já tinha. Mas enfim, carta de achamento do Brasil, que é a carta que ele escreve ao rei Dom Manuel, fazendo propaganda. Vamos lembrar que Pedro Vaz, Cabral e outros capitães, eles queriam que a colônia recebesse dinheiro lá do Império, investimento. É como hoje, um pouco verba do governo. Eles queriam que o Império investisse, mandasse dinheiro para essa colônia. Obviamente eles iam falar bem,
Falaram que os índios eram dóceis, né? Que qualquer coisa que ensinasse para eles iam aceitar. Os índios foram dizimados, né? Por doença, por guerra, por uma incontingência de coisas. E também porque os índios não aceitavam ser escravos. Quem viveu a vida inteira livre não aceita a escravidão. E os índios não aceitavam mesmo ser escravizados. Preferiam morrer do que ser escravos. Então não deu muito certo essa história de que os índios faziam qualquer coisa que eles queriam. Mas nisso nós sabemos que a população indígena perdeu e muito. Né? 90% da população indígena do Brasil foi extinta. Não existe mais nesse processo aí de séculos de colonização. Bom, voltando aqui aos textos, esses textos, as cartas com o Pedro Vaz, os diários de navegação dos capitães, os tratados, os manuais, tudo isso era feito. Né? Tratado da Terra do Brasil, Diário de Navegação, Hans Staden, vários autores além de Pedro Vaz, aqui eu coloquei só alguns, mas no vídeo de vocês podem olhar, tem mais, todos eles faziam textos nessa perspectiva, da descrição, do crônica, dos fatos, do que tinha aqui no Brasil. Por isso chamada literatura de informação. Já quando os jesuítas chegaram, né, por que os jesuítas vieram? Em 1551. Primeiro que os índios não aceitavam mesmo ser escravos. Dava guerra, dava problema, uns ficavam amigos, outros não, enfim. E os padres jesuítas foram trazidos, o objetivo era esse, para catequizar os índios, dar aos indígenas uma fé cristã. Na verdade, catequizar a gente pode ter como sinônimo domesticar esses índios para que eles aceitassem melhor o trabalho e a condição mesmo, às vezes até de escravidão. Então, esses padres vieram, o padre José de Anchieta é o mais expoente deles, de Manuel de Nóbrega, teve outros, mas José de Anchieta, sem dúvida, é o que teve mais influência. Aí aconteceu uma coisa, quando os padres vieram, os padres muito estudiosos, sabiam falar, né, línguas, aprenderam o Tupi-Guarani, que era a língua indígena, catequizaram esses índios em Tupi-Guarani, muitos foram ensinados a ler e a escrever, faziam peças de teatro que eram os autos, e aí vem a literatura de formação. O que é um auto com U? É uma peça de teatro que se engloba o bem contra o mal. Isso vem de Gil Vicente, lá do humanismo. Lembra do teatro de Gil Vicente? A virtude contra a inveja, o bem contra o mal, o diabo contra Deus. E os padres jesuítas trouxeram isso para dentro da nossa literatura e para que esses índios fossem catequizados na própria língua. A Anchieta escreveu uma gramática da língua portuguesa em Tupi-Guarani. Mas aí, a história, né? O que aconteceu? Esses padres jesuítas, muitos deles acabaram se afeiçoando aos indígenas e alguns deles protegiam esses índios. Então não aceitavam também muitas coisas que na época se fazia. Escravidão, maltrato. E aí culminou, lá na frente, com a expulsão deles todos aqui pelo Marquês de Pombal. Né? Isso daí também é outra história, mas que vocês já sabem. Os jesuítas foram todos expulsos porque eles já estavam meio que sendo subversivos à coroa portuguesa em relação aos índios, né? Que eles acabavam, muitos deles, não todos, mas muitos deles acabavam sim protegendo, ajudando, escondendo índio que fugia, e isso começou a causar problemas políticos, como sempre, né? A política, o dinheiro envolvido, em detrimento do ser humano. Mas ficou essa obra, esses dois tipos de obra, tanto a literatura de informação, que são esses tratados, né? Alguns, Hans Staden, por exemplo, foi um holandês que chegou numa tribo tupinambá e ficou preso lá. E aí ele inventou lá uma história que ele escapou da morte, porque bem no dia que ele chegou choveu, não parou de chover durante 3 dias. Ele falou que o Deus dele não ia fazer parar de chover se os índios matassem ele. Ele só ia parar de chover se os índios não o matassem. E ele sabia
que logo em 2 dias e meio ia parar a chuva. Ele era um estudioso, biólogo, entendia dessas coisas. E ele deu sorte que os índios acreditaram, logo parou de chover, e os índios prenderam ele, não mataram. E ele ficou meses nessa tribo, tanto que o livro dele, ele é desenhista e biólogo, ele, além de escrever, ele desenhou como eram os rituais, como eles moravam, o que eles faziam, até um dia que ele conseguiu, né, dar no pé, porque quem vinha trocar as coisas com os índios, os comerciantes, não levavam ele para não ter os índios como inimigos. E um dia ele conseguiu, é uma história interessante, se vocês encontrarem pela internet, que é um livro difícil de ser encontrado, mas se vocês encontrarem, ele é uma história bem interessante. Ele consegue fugir, e do livro dele, do Hans Stade, muito do que a gente sabe da vida dos indígenas do primeiro século está nesse livro dele, né, que ele escreve e desenha. E Anchieta trouxe um pouco de literatura, lógico, era uma pessoa mais esclarecida, porém, ainda eram os autos, era algo muito ligado ao período clássico, mas ele foi muito importante. Né? Ele escreve Inês, quando a imagem de Santa Inês foi trazida para o Brasil. Santa Inês tem uma história que ela foi morta aos 13 anos de idade, porque entraram bandidos na casa dela e ela não se submeteu a eles. Os caras queriam pegar ela, né? Ela preferiu morrer do que se submeter. E aí começou a aparecer milagre e trouxeram a imagem de Santa Inês, que o povo aqui no Brasil estava muito pervertido, né? Muito pervertida, era aquela bagunça, aquela anarquia, e trouxeram essa imagem de Santa Inês para ver se o povo não parava um pouco de tanta anarquia, né? A devoção brotava, e aí ele escreve um poema na Anchieta, um poema para Santa Inês, né? Ele fala: Santa Inês chega e diabo espanta, é um dos versos. Então ele deixou muitos poemas altos, principalmente que é esse teatro educativo, e nós tivemos uma pintura de época também descritiva, né? Primeira missa, enfim. Esse primeiro século, ele é importante literariamente para que nós conheçamos o funcionamento do Brasil nesse primeiro século. Por exemplo, a fundação da cidade de São Paulo de Piratininga, né? Que eram as casinhas em cima de uma rua de barro, o esgoto passando no meio. Né? Isso que era São Paulo lá no primeiro século, e olha hoje, né? Séculos depois, a metrópole. Mas foi uma das nossas primeiras cidades fundadas, né? Depois de algumas cidades na Bahia, logicamente, mas São Paulo é uma das primeiras também, né? Já ainda nesse primeiro século. Bom, crianças, olhem as tarefinhas, atividade necessária proposta, olhem o e-mail para ver o que a professora Silvia está pedindo para vocês, e até a nossa próxima